que vamos conseguir dar sequência aí. Como sempre pontuo, né? Vamos tentar seguir, né, o estudo aqui. Os irmãos que porventura já queiram, né, comentar, tem o chat, né, para comentar, ou depois organizar ali para separar, né, a sua pergunta, e depois aí, né, ao final nós temos um tempo aí bom, né, para compartilhamento. Então conto com a compreensão dos irmãos, né, estaremos dando início à aula, e aí depois nós estaremos aí compartilhando aquilo que os irmãos entenderam, comentário dos irmãos, alguma dúvida, nós estaremos vendo daí na sequência. Deixa eu só tomar minha aguinha aqui, irmãos, que vai longe ainda. Essa é uma das cartas, a maior carta, né, das igrejas de Apocalipse. Então, boa noite aos irmãos, boa noite aos irmãos que nos acompanham também pelo YouTube. Vamos para mais um estudo de Apocalipse, dando sequência aos nossos estudos. Vamos tentar trabalhar toda a carta, né? Temos agora entrado nas igrejas, né? A carta às 7 igrejas, e hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira, né? Então, sem mais, né? Vamos entrar aí propriamente no texto e depois no desenvolvimento para que possamos caminhar hoje aqui pela graça de Deus. Então, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós já vamos trabalhar, né, a igreja em Tiatira. Alguns aspectos nós já vamos ver aqui, né, seus aspectos econômicos, seus aspectos da região ali onde está situada, né, mas fato é que a igreja de Tiatira, né, se parasse no versículo 19 aqui, irmãos, que ele está ali falando: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja seria uma bênção, né? Se parasse ali, estaríamos aí falando de uma igreja perseverante, de uma igreja, como ele diz ali, com amor, com obras, com serviço, que persevera. Porém, a gente vai ver que essa igreja tem um problema, né? Que é o problema central aqui da igreja de Tiatira. Nós vamos ainda desenvolver ela, mas para antecipar para os irmãos, né? A tolerância, né? E aqui a gente vai ver a tolerância ao erro, a tolerância à heresia, né? O pecado entrando dentro da igreja, e a gente vai ver o quanto isso é danoso para a igreja do Senhor. Posso dar aqui de repente um exemplo, né? Porque Tiatira é uma igreja que externamente tinha uma aparência muito boa, né? E aparentemente parecia uma igreja boa. O problema de Tiatira era de dentro para fora, né? Então pensa aí um fruto, né? Muito bonito, uma fruta muito bonita, mas que por dentro, como diz aí os mais antigos, estava bichado, irmãos. Então na primeira mordida você conseguia identificar, e é isso que Jesus está provando aqui, né? Ele não olha externamente, mas ele vê o que está sendo corroído internamente. Ou
como um cupim, né? Olha ali, às vezes a madeira tá boa, tá tudo certo, tudo bem, porém, quando você vai passando o tempo, você vê que é só a casca, né? E aí a igreja passa a ruir. Então, vamos entrar aqui no panorama histórico, né, cultural de Tiatira. Tiatira estava situado, e aqui, irmãos, só para contar com a atenção dos irmãos, porque o aspecto cultural de Tiatira vai clarear tudo para a gente entender o que é que Jesus está pontuando aqui e em qual contexto e por que Jesus especifica as palavras as quais ele está utilizando, né? Estava situada na região da Lídia, no interior da Ásia Menor, atual Turquia, entre Pérgamo ao norte e Sardes ao sul, em uma importante rota comercial. A cidade foi estabelecida como colônia militar por Seleuco Nicator, né? Um dos generais de Alexandre o Grande, né? Esse daqui, depois de Alexandre o Grande, né? Um dos principais aí também. Inclusive vai ter aí depois o próprio império, né? Que é os Seleucidas, né? Então, um nome importante aí no aspecto histórico também. O seu nome original, né, de Tiatira, pode ser derivado de uma expressão para filha, conforme algumas fontes gregas. Não era uma metrópole imperial como Roma ou uma capital provincial como Pérgamo, né? Sua importância residia em uma posição estratégica e principalmente em seu vibrante setor industrial e comercial. Compreender esse pano de fundo, né, é essencial para desvendar os desafios específicos enfrentados pela igreja local. Como falei, né, essa é a maior carta, né, das igrejas, das 7 igrejas, porém, para uma igreja inexpressiva, podemos dizer assim, no aspecto a olhos humanos, né? No contexto cultural bem inferior, Tiatira era um lugar ali quase como de um escudo, né? Servia aí como a área militar, porém, ao longo do tempo, né, depois da Pax Romana ali, isso meio que se perdeu, né, em Tiatira. Então ela não tinha mais a sua relevância anterior. E aí o que sobrou, né, foi apenas esse aspecto industrial e comercial, né? E aí era o que fazia a sobrevivência, digamos assim, do lugar. Então, ou você participava, né, disso, dessa potência, né, industrial e comercial, ou você não tinha nada, né? Porque não tinha mais outras coisas às quais você sobreviver nesse contexto aqui cultural. Então isso vai ser importante para o desenvolvimento aqui da nossa aula. Então Tiatira era conhecida por seus diversos sindicatos ou guildas, né? Aqueles que gostam aí de história vão lembrar aí, vão saber, né, o que eram essas guildas, né? Eu coloquei ali sindicato, grêmios, né? Como às vezes são sugeridos também nos dias de hoje, né? Então, com os profissionais aí, tintureiros, púrpuras e tecidos, ferreiros e bronzistas, por isso que Jesus vai falar, né? De bronze ali, ele cita ali, faz referência a ele com pés de bronze, né? Curtidores de couro, padeiros, ceramistas, alfaiates, oleiros, cada guilda tinha rituais e festas em honra a um deus pagão protetor. Então imagina aí os sindicatos ou as guildas, né, nesse sentido, e cada um tinha um padroeiro, digamos assim, né, tinha um tipo de deus. E quem fazia parte dessa guilda, teoricamente e na prática também, precisaria se sujeitar a essa divindade ou às práticas pagãs que aconteciam nesse sindicato ou nessa guilda, né? Tanto com relação a comidas, né? Eu acho que eu coloquei isso aqui na sequência. Isso, era famosa especialmente por sua produção de tecidos tingidos de púrpura, um produto luxuoso e caro. Lídia, né? Os irmãos vão se lembrar, mencionada em Atos, que é a primeira conversa lá, na região de Filipos, era vendedora de púrpura da região de Tiatira, que é um exemplo positivo aí da influência cristã na cidade. A religião em Tiatira, que é o que eu estava tentando falar anteriormente, estava intimamente ligada às guildas e suas festividades. Participar de uma guilda implicava em participar de cultos idolátricos e práticas imorais, ou seja, esse era o contexto cultural. Eles necessitavam disso e a sua sobrevivência, em alguma medida, dependia, né, dessas guildas ou participar de uma delas para você se desenvolver economicamente, inclusive, né, e culturalmente, né, por que não dizer também assim. As festas religiosas incluíam, olha aí o problema, irmãos, comidas sacrificadas a ídolos. Se parássemos aqui, irmãos, vou ser bem direto aqui, não teríamos problema no contexto cristão. Por quê? O que Paulo diz? Orou? Tá tudo certo, meu irmão. Então, ora, come e amém. Tá tudo certo. Você podia ali, de repente, participar. Opa, oro antes, né? Ninguém pode ter implicação com isso. Ora, se alimenta e tá tudo certo. Até aí, poderíamos aí ter
num certo sentido, uma tranquilidade, né, para o público cristão ali. E aí, o problema, rituais de prostituição cultural. O que começava com comidas sacrificadas a ídolos, terminava com rituais de prostituição. Banquetes e festividades regados à imoralidade, né? Muito parecido, né, irmãos, com o que nós temos nas festas dos nossos dias, né? E aí, pegando o nosso contexto aqui cultural, né, onde algumas festas acabam tendo também esse tipo de conotação, né? As festas, hoje em dia, né, principalmente, elas acabam tendo um quê de sexualidade, né? Onde as pessoas, inclusive com suas vestimentas, né, acabam indo, né, por causa de outras intenções, não meramente para participar de uma festa apenas, né, mas para estar ali, em alguma medida, né, prostituindo o seu corpo. Isso, seja homem, seja mulher, irmãos. Aqui estou colocando de forma generalizada. William Hendrickson, né, vai comentar que em Tiatira o preço por não participar das guildas era alto, desemprego, isolamento, perda social, por isso a igreja era pressionada a comprometer-se. Então, olha a dificuldade aí, irmãos. Isso aqui era quase que custando a sobrevivência, ou seja, de um lado, a fidelidade a Cristo, você permanecer, se manter fiel, mesmo que isso implique em condições econômicas desfavoráveis, mesmo que isso implique em questões culturais desfavoráveis, mesmo que você seja visto num contexto cultural e econômico como alguém muitas vezes pobre ou que não participa de algumas coisas, porém, aos olhos de Deus, sendo visto ali como forma de fidelidade. E aí, esta tem a mais longa, né, das cartas e revela uma igreja com qualidades admiráveis, mas que enfrentava um problema interno de tolerância perigosa que a levava ao compromisso com o mal. Então, vocês viram que Jesus primeiro faz o elogio, depois ele aponta o erro, depois ele coloca, né, ali a possibilidade de arrependimento, né, que ele cita até duas ali, e depois ele coloca uma promessa final. Então vamos lá, irmãos, versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, o destinatário, né, que a gente vê ali, ao anjo da igreja, nós já trabalhamos isso nas aulas anteriores, né, que era o líder da igreja, que estaria encarregado de ler a carta, né, e falar sobre ela na congregação. O remetente, aqui o próprio Cristo, né, a descrição de que Cristo é novamente tirado da visão de Apocalipse 1. A gente tem visto isso, né? Você lê Apocalipse 1 e as descrições de quem Cristo é e o que ele faz, ela é colocada em certos aspectos aqui para as igrejas. E aqui ele cita, né, Filho de Deus. E esse título não está, né, nas outras cartas, mas que vão utilizar, né, o termo Filho do Homem ou apenas o que tem, e aí cita alguma referência a Cristo, enfatiza a divindade plena de Jesus para uma igreja tentada pelo sincretismo, ou seja, a mistura religiosa, e pela idolatria pagã. A declaração de sua natureza divina é crucial. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus. Compreender a natureza divina de Cristo deve mudar completamente, irmãos, porque a gente entender que Jesus veio, falou algumas coisas bonitas, legais, que ele veio como um Marte, puxa vida, ele veio, morreu, deixou seus ensinamentos. Isso aí, irmãos, é quem não entende o que é cristianismo no cerne. Isso aí é um contexto de alguém que leu a história de Jesus, ou Jesus histórico, né, apenas, ou pega apenas aplicações morais de Jesus e isso basta e está tudo certo, mas a centralidade do cristianismo, é lógico, também é a ressurreição, mas a divindade de Cristo, irmãos, porque se Cristo não é Deus, irmãos, não faz sentido nem o seu sacrifício, nem o porquê ele veio. E como ele precisava ser perfeito, e aí nós temos essa a dupla natureza, né, que eles falam de Cristo, né, ele é 100% Deus e 100% homem, ele necessariamente precisa ser Deus para que o sacrifício também seja aceito, porque senão não há perfeição, porque perfeição é um atributo apenas de Deus. E outra, eternidade. Eternidade também é um atributo exclusivo de Deus. Então, se não é eterno e o sacrifício de Cristo foi meramente terreno, aí, irmãos, a gente se lascou por toda a eternidade. Agora, se o sacrifício é perfeito e eterno, aí nós temos uma garantia eterna que somos aceitos diante de Deus, e isso não é temporário, isso não é apenas num período, mas vale aí por toda a eternidade.
Que tem os olhos como chama de fogo, né? Ele vai relembrar aqui a sua onisciência e conhecimento penetrante, né? A ideia dos olhos penetrarem, né? Por isso que eu coloquei, né? A igreja externamente poderia parecer muito boa, muito bonita, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, irmãos, ele consegue penetrar os corações. Ele não vê apenas externamente, mas ele vê aquilo que está dentro de você, né? Nada está oculto aos seus olhos. Ele vê as obras e, antes disso, ele vê as motivações e as intenções secretas, tanto do bem quanto do mal. E às vezes, irmãos, aquilo que aos nossos olhos pode parecer bom, né? Se a intenção é errada, é mal do mesmo jeito diante de Deus. E os pés semelhantes ao bronze polido, como já coloquei, né? Além de colocar aqui, né, para julgar e executar justiça, ele faz uma referência direta ao sentido comercial ali deles, né, que também lidavam com bronze. Por isso que ele usa esses aspectos. Ele pesará firmemente sobre seus inimigos e purificará sua igreja. Essa imagem é particularmente relevante para uma igreja que tolera o pecado, pois anuncia o juízo iminente, né? Então, como lidar aí com uma igreja que tolera o pecado? É você anunciando o juízo, que não vai ficar como está, que as coisas têm sim uma punição num grau final. LED, né, ele vai dizer que Cristo se apresenta aqui como o juiz escatológico, que não vê apenas ações externas, mas ele sonda e vê aí o coração. Conheço as tuas obras, aí o texto, né, como falei, se parasse aqui, Tiatira seria uma igreja muito boa, muito legal, crescendo, né? Se colocássemos aí nos nossos dias, não teria problema nenhum, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, ou seja, uma igreja que tinha o amor, o teu serviço, ou seja, uma igreja operosa, a tua perseverança, a gente vai pontuar aqui também no final, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, versículo 19, né? Os elogios, tem obra, aqui ativismo e esforço, amor, que Éfeso, né, eles vinham lá e precisavam, né, voltar para o primeiro amor. Lembra que já tratamos aí de Éfeso. Aqui não era o problema de Tiatira. A fé, né, fidelidade e confiança em Cristo, serviço, atividade prática em prol do reino, perseverança, resistência em meio às dificuldades, ainda perseverava, né? E tuas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras, né? A diferença aqui também de Éfeso, né? Que nas últimas obras, né, estava precisando voltar para as primeiras. Aqui é o contrário, aqui eles estavam cada vez mais progredindo nesse sentido das obras, né? Hernandes Dias Lopes frequentemente aponta que é um testemunho de vitalidade espiritual crescer em serviço. E aí, irmãos, o problema central, a crítica principal, a tolerância a Jezabel. Apesar de tantos pontos positivos, Cristo tem uma severa condenação. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, a mulher que a si mesmo se declara profetiza, ensina e seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? Tolerância, que é o cerne do problema aqui da igreja. E olha, irmãos, que se você se atentou ali para o texto, quando ele diz tenho porém contra ti, ele está generalizando. Jesus está falando, tenho porém, por mais que a igreja tinha esse aspecto de pessoas que estavam ali amando, perseverando, fazendo as coisas, eles faziam parte da mesma igreja. Então, se o problema é da igreja, o problema é de quem, irmãos? De todo mundo que está dentro dessa igreja. É um corpo, não é um corpo? Então, se um sofre, todos sofrem. Se um tolera, necessariamente significa que todos estão tolerando. Então, por mais que alguns se mantinham ali perseverantes, amando, o que eles erravam também junto com os demais é que eles toleravam esse tipo de problema na igreja. Então, às vezes a gente fica, né? Mas o problema da igreja não é problema meu. É sim, meu irmão, minha irmã. É sim problema seu. Se você sabe, você vê práticas erradas dentro da igreja, não é problema do pastor, não é problema dos presbíteros, dos diáconos, é problema sim seu. E a relevância disso está no texto que nós lemos, quando Jesus diz, tenho porém contra ti, é a igreja toda, né? Então, nesse aspecto, o corpo de Cristo é um só, de maneira que se há tolerância e você está nessa igreja, você está
coparticipante, né? Então, nesse sentido é que Jesus se volta, né, com as palavras aqui para a igreja num todo. Não é que a igreja estivesse totalmente corrompida, mas ela permitia que o mal florescesse em seu meio. Então, antes de Jesus repreender a falsa profetisa, né, ele vai reprovar primeiramente a igreja num todo. É isso que ele faz, né? Tenho, porém, contra ti, a igreja, depois ele coloca o aspecto daquilo que ele faz. Então, Satanás aqui, irmãos, o que ele faz? Ele vai atacar de dentro para fora. Então, para quem via de fora, estava tudo certo. As coisas acontecendo, as obras acontecendo, as programações acontecendo. Qual era o problema da igreja? Dentro, interno, tolerante ao erro, tolerante à heresia, tolerante ao pecado. Esse era o problema interno da igreja. Jezabel aqui provavelmente não era o nome real da mulher, né? Era uma mulher, né, especificamente, que se denominava profetisa, mas aqui uma designação simbólica que remete à rainha Jezabel do Antigo Testamento, né? Nos textos lá de 1 Reis e 2 Reis ali que nós vemos. A Jezabel bíblica era uma pagã que introduziu a idolatria e imoralidade em Israel, perseguindo os profetas de Deus, e a Jezabel de Tiatira era uma falsa profetisa cristã que usava sua influência para enganar os servos de Cristo. Aqui, irmãos, pode, e aí eu vou colocar como possibilidade, né? Como tinha ali Lídia, que era vendedora de púrpura, né? Então, as mulheres aqui tinham também nesse aspecto comercial muita relevância na região. Então, não eram mulheres, né, como às vezes o pessoal olha, né? Ah, mas antigamente a mulher era desvalorizada. Nesse contexto aqui, não, irmãos. Nesse contexto aqui, tanto comercial, né, e por serem vendedoras de púrpura e tudo, era o que mantinha a cidade. Então, essas mulheres tinham poder e uma relevância muito grande. Então, se a gente analisar aqui, traçando aqui em miúdos, o que acontece? É como se fosse uma mulher rica, que vem aqui com umas ideias meio equivocadas, meio erradas, e ela adentra na igreja, e a igreja pode ter visto isso como, poxa, que legal, né? Alguém relevante, alguém aí do contexto comercial, e ainda alguém que entende aqui de Bíblia, entende das coisas, porém trazendo heresia. E aí qual o problema da tolerância? Porque essa tolerância vinha mastigada com isso. Espera aí, ela tem relevância, ela é alguém que tem aqui um poder muito grande, tanto no aspecto financeiro, como no aspecto de representatividade para aquele contexto. Então, quando ela se adentra para dentro da igreja, ninguém faz nada, tá tudo certo. Deixa ela vir. Ela é aqui bem conhecida no nosso meio. E perceba, irmãos, o quanto isso ainda é ruim no nosso contexto de hoje. Eu não vou colocar aqui, né, de forma geral, mas igrejas onde às vezes o famoso vai para a igreja, às vezes alguém relevante na sociedade vai para a igreja, e daqui a pouco a pessoa mal entra, a pessoa já está lá ocupando um cargo de relevância na igreja. Não tem o mínimo de entendimento teológico, não tem, principalmente, né? Eu vou colocar aqui quando famosos às vezes se convertem, as pessoas já vão lá, já colocam ele no pedestal. Agora, está ainda novo na fé, está ainda caminhando. E aí qual é o problema disso? O problema disso é que às vezes ele começa a ter uma representatividade na igreja e a igreja começa a ser tolerante. Para que a pessoa se mantenha ali dentro. E aí começa a denegrir a igreja por dentro. Então perceba, irmãos, que parece um problema distante, mas nós estamos lidando também, né, no aspecto atual, né, com problemas parecidos com esse, né. A doutrina de Jezabel, né, ela seduzia a praticar a prostituição sexual e espiritual, né, através da infidelidade a Cristo, a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Isso estava diretamente ligado às guildas comerciais, ou seja, ela era representante de uma, por isso ela estava tentando introduzir aquilo que acontecia na guilda dentro da igreja ali como se fosse algo normal, né? Ou seja, o aspecto cultural invadindo a igreja. Nesse sentido, né, uma cultura falha e ruim, né? Perceba, irmãos, que eu sempre falo isso na igreja. O problema não é a cultura em si, mas é como nós enxergamos a cultura. E quem deveria ditar as regras no aspecto cultural é a igreja de Cristo, e não o contrário. Não a cultura ditar como a igreja faz, como a igreja deve funcionar. É o contrário, nós fazemos a leitura cultural para tentar redimir aquilo que acontece de forma falha na cultura, e aí a gente vai ter extremas dificuldades nisso, né? E vamos ter que ter um sério posicionamento com relação a isso, para que não aconteça nessa de fazer as leituras culturais, daqui a pouco essa cultura caída entra dentro da igreja. E aí o que a gente consegue? A gente consegue colocar práticas que aconteciam, né, até outro tempo somente no mundo, acontecendo dentro da igreja e está tudo certo.
estamos fazendo a leitura cultural. Não é nesse aspecto, irmãos. Nós precisamos entender que quando há algo ruim, algo caído acontecendo na cultura, isso precisa ser apontado, isso precisa ser dito. Então, não é a cultura que dita as regras da igreja, é a igreja que dita aquilo que acontece na cultura. Deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, não é o que nós vemos em nossos dias. Aceitar essa prática era um compromisso com o paganismo e a imoralidade, diluindo a separação entre a igreja e o mundo. William Hendriksen destaca que essa tolerância é um pecado gravíssimo, pois contamina o corpo de Cristo. Lembrando que Jesus vai falar com eles de forma geral, não era um ou outro, apesar de tinha ali um fiel, outro que amava, outro que estava ali fazendo as obras, o problema deles é que eles toleravam esse mal entrando na igreja. Aqui eu não vou ler, irmãos, os versículos, só vou pontuar, né? Ele dele tempo para que se arrependesse, né? Aí falando propriamente de Jezabel, a paciência de Deus e a recusa humana. Dele tempo ali, né? Cristo demonstra sua longanimidade, oferecendo oportunidade para o arrependimento. No entanto, a recusa de Jezabel aqui, né? Em se arrepender da sua imoralidade e influência maligna, selava o seu destino, ou seja, Deus sendo longânimo, paciente, aguardando, dando tempo para arrependimento, e a gente vê aqui que por mais que a espera de Deus, por mais que ele seja longânimo, a gente vê a humanidade caída, ainda insistindo, ainda permanecendo nos seus delitos e pecados. O juízo sobre Jezabel e seus seguidores, né? Eis que a próstata de cama, e aqui é um contraste, né? Porque como ela se prostituía, né? Levava outros para a cama, o que Jesus coloca aqui? Eis que próstata de cama. Ele faz justamente a esse contraste. Bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, né? O juízo será específico e retributivo. A cama, né? De enfermidade pode ser uma ironia, pois ela levava a cama da prostituição. E ali a grande tribulação é para seus seguidores, a menos que se arrependam, como ele diz ali no texto das suas obras que ela incita. Isso mostra que o juízo de Deus é direto, mas também oferece oportunidade de arrependimento até o último momento. Juízo sobre os filhos de Jezabel, né? Ele coloca lá, matarei seus filhos. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, isso acontece, né, de fato. E aqui pode ser, né, no aspecto físico, né, uma praga ou epidemia, ou espiritual, né, perda da vitalidade e influência. E os filhos seriam aqueles que foram gerados espiritualmente pela doutrina e prática de Jezabel. Então seria Jezabel e seus seguidores. Esse é o aspecto aqui de filhos, não propriamente dos filhos dela, né, nesse sentido. A revelação e até a própria morte ali dela também, né, com um sentido de cama, né? Não só no aspecto daquilo que ela fazia, né, de levar outros para a cama, mas como decorrência disso, né? Talvez até uma doença decorrente dessa prostituição da qual ela fazia. A revelação da onisciência divina, versículo 23, né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei cada um segundo as vossas obras. O juízo não é arbitrário, né? Mas uma demonstração da justiça e onisciência de Cristo. Ele vê o mais íntimo, ele sonda as mentes e os corações, e não apenas as ações externas, né? Poderia ser somente alguém indo para a igreja. E olha que legal, agora a igreja recebeu uma nova membra, Jezabel, né? Aqui um nome fictício, né? E essa vem ali, coloca um ensino, está profetizando, está falando coisas, e aí a gente vai se tornando tolerante aí a esse tipo de situação. A promessa de dar cada um segundo as vossas obras reforça a responsabilidade individual e coletiva. Para a LED, né, essa é a manifestação do governo de Cristo. O juízo de Cristo não é apenas para o fim dos tempos, mas ele opera na história da igreja. Às vezes a gente fica, né, não, Deus vai julgar só lá no fim. Não, meus amigos. A gente vê isso aqui porque Jesus está falando, e as cartas às igrejas também têm um aspecto temporal. Elas validavam para a igreja naquele período histórico que ela estava vivendo, da qual ainda é validada nos nossos tempos de hoje. Deus ainda está olhando, ele ainda está vendo as igrejas, e ele ainda está se importando, e ele ainda conhece as obras, e ele ainda tem olhos de fogo que ele sonda, e não sonda somente a igreja externamente, mas ele sonda a igreja internamente, as intenções de cada um que estão dentro da igreja. Digo, todavia, a vós outros, né?
tantos quantos têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. A ideia aqui, irmãos, eu só colocar aqui, né, a diferenciação dos fiéis. Cristo separa os fiéis daqueles que toleravam Jezabel, né? E coisas profundas de Satanás. Aqui uma ironia de Cristo, pois os falsos mestres provavelmente afirmavam ensinar coisas profundas de Deus, mas na verdade eram profundezas de engano diabólico. Aqui uns vão dizer que é o próprio um proto-gnosticismo ainda entrando ali na igreja, porque eles falavam, né, que tinha que ter um conhecimento profundo, né, para que você fosse ali aceito por Deus. E a outra ideia também pode ser que a ideia de Jezabel aqui nesse contexto era mostrar que você precisava conhecer o aspecto cultural ou se aprofundar ainda mais no pecado para que você conheça isso e depois você se liberte. E a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Porque quanto mais você tenta chegar mais próximo do pecado, o pecado, irmãos, é pior que um chiclete. Ele vai grudar e você não vai conseguir largar disso. Então, flertar com o pecado, você estar ali olhando e achando que consegue controlar as coisas quando está lidando com o pecado, aí que começa o erro, aí começa justamente a sua perda para Satanás, onde o pecado se torna algo que você consegue controlar e você acha que controla, aí vem o problema, irmãos. O cristianismo começa com aqueles que lutam contra o pecado e sabem que tem uma guerra travada consigo mesmo, e aquilo que levou Cristo à cruz foi o pecado, e é isso que eu não posso brincar de maneira nenhuma, eu preciso lutar contra. Não significa que vamos ser perfeitos, irmãos. Nós vamos falhar, nós vamos errar, e até no sentido aqui de tolerância. Nós, como cristãos, nós vamos se tolerar, porque nós somos falhos. Agora, qual é o problema central aqui? É que as pessoas estão deliberadamente querendo ir mais profundo com o pecado ou lidar de forma mais profunda com o pecado. E a gente sabe que isso na prática não acontece. A maioria das vezes que tentamos lidar ou achamos que vencemos o pecado, aí começa a derrota do cristão. Cristo não condena toda a igreja, mas reconhece a existência de um remanescente fiel que não se contaminou. Aí é o vencedor, né? Que guardar até o fim as obras, é aquele que resiste ao compromisso, né, que se mantém fiel à doutrina e à ética de Cristo até o fim da sua vida ou até a volta de Cristo. Minhas obras, se referindo aqui à obediência dos seus mandamentos, né? Que a gente olha aqui, irmãos, principalmente nos nossos dias, um certo tipo de liberalismo, né? Onde você vem até Cristo, está tudo certo, você não precisa fazer mais nada, né? Então, perceba, irmãos, como nós temos dois problemas que são centrais. Eu vou colocar aqui no nosso tempo e a gente vê no desenvolvimento bíblico isso acontecendo também. O legalismo, ele corrói a igreja, tanto quanto as pessoas quererem ser salvas porque estão cumprindo coisas, fazendo coisas. Isso também é um erro e é um extremo. Mas o liberalismo também mata tanto quanto. Então, tanto o legalismo quanto o liberalismo matam a igreja, irmãos, do mesmo jeito. Então, você achar que fazendo coisas, né, sendo legalista, você vai ser aceito diante de Deus, salvo engano, irmãos. Você também está aí e não entendeu nada do que é a graça de Deus. Porém, por outro lado, a graça não é barata, irmãos. Não é agora fui aceito por Deus, Jesus morreu por mim, tá tudo certo, vou viver de qualquer forma. Essa não é a vida do cristão. O que precisamos ter é discernimento, maturidade cristã. E isso é o mais difícil, irmãos. A gente entender que não é nem legalismo, nem liberalismo. Vida cristã é você viver como Cristo, é você ter Cristo em você, o Espírito Santo desenvolvendo a sua vida, crescendo em maturidade para se parecer cada vez mais com Ele. Autoridade sobre as nações, né? Ele coloca aqui na perspectiva milenista, né, que estamos trabalhando, essa autoridade não é um reinado terreno, né, literal de 1000 anos, como é pregado em outros contextos, mas a participação no reinado espiritual, ou seja, agora, né, escatológico de Cristo, que já está em andamento, com a igreja reinando espiritualmente agora, ou seja, somos participantes nesse aspecto e se manifestará plenamente na consumação na nova terra e nos novos céus. Os fiéis participarão do juízo de Cristo sobre as nações. E aí, a promessa, né, a estrela da manhã, que significa o próprio Cristo, né, há uma referência direta ali de Apocalipse 22, 16, receber a estrela da manhã significa receber o próprio Cristo em sua glória e plenitude da comunhão com ele, ou seja, qual é a solução para você permanecer de forma fiel? É você entender que vai ter, e nós temos isso desde já, o próprio Cristo habitando em nós e a certeza de que um dia estaremos plenamente com Ele. A estrela da manhã, aqui ficou repetido, né?
mas tem a parte final ali também, né? O chamado universal, que é o versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí o refrão final que aparece em todas as cartas, ou seja, não era, né, em alguma medida temporal para ser lida para a igreja de Tiatira, porém essa carta também foi feita para ser lida em outras igrejas, inclusive para a igreja do nosso tempo. Por isso que ele coloca, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aqui se denominando a todas as igrejas em todos os tempos. Então, concluindo aqui, irmãos, a igreja pode crescer externamente e ainda assim tolerar o veneno espiritual. Então, crescimento externo, ele é importante em alguma medida, mas não é o mais importante se o crescimento interno não está acontecendo dentro da igreja. Falsas profetisas nem sempre se apresentam como heresias abertas, mas com revelações suaves que justificam o pecado. Perceba, irmãos, que às vezes não vai ficar claro, mas quando você minimiza o pecado e não trata o pecado dentro da igreja que cada vez menos disciplinam, igreja que cada vez menos apontam o pecado, igreja que cada vez menos falam sobre o pecado e aquilo que o pecado ainda faz na vida do cristão, são igrejas que estão fadadas aí a cair, não só moralmente, né, mas cair no conceito aí de Cristo. Aí ele vai ter o mesmo desenvolvimento que ele fez com a igreja de Tiatira. Cristo disciplina os que toleram o pecado em nome da misericórdia. Nossa responsabilidade principal é conservar o que temos em Cristo e não nos dobrar à cultura dos nossos dias. O fim da fidelidade é Cristo mesmo, porque ele é a estrela da manhã e não os benefícios terrenos. Então, se a gente aplicar essa última frase à igreja de Tiatira, qual era a dificuldade deles? Puxa, mas se eu não me curvar, se eu não deixar Jezabel aqui, se eu não tolerar ela aqui na igreja, eu posso perder o emprego. Eu posso perder os bens, eu posso perder o dinheiro, eu posso perder meu aspecto aqui cultural. O que Jesus coloca? Que ele é a estrela da manhã, ele é a promessa final e que não importa os benefícios terrenos nesse aspecto. Se for uma perca financeira, que seja uma perca financeira, porque nós acumulamos tesouros nos céus. Se for uma perca de status, que seja uma perca de status, porque o nosso status não vai ficar aqui nessa terra, nosso status está guardado, escondido em Deus, onde estaremos um dia por toda a eternidade junto com Ele. Então, não se refere a você ser conhecido no aqui e agora, ou você ter dinheiro lidando com questões da sua fidelidade a Cristo, mas diz respeito àquilo que nós seremos em Cristo. Essa é a vida do cristão no aqui e agora. Sem isso, irmãos, não saberemos lidar com nenhum aspecto cultural do nosso tempo.